paz em nome de Jesus, amém? Que bom, que gostoso esse culto tão festivo, tão alegre. Nós participamos desse culto louvando, honrando e agradecendo ao nome de Deus. Nós estamos muito alegres, realmente nós estamos na semana da Santa Convocação, chegando ao fim com a nossa Santa Ceia. Durante todos os dias nós estivemos aqui reunidos, vários irmãos em diferentes dias, participando com a gente, e foi um tempo muito gostoso. Gostaria de desafiar você, meu irmão e minha irmã, a estar orando com a gente nesse novo movimento, que você esteja participando na Santa Convocação, sempre antes das nossas Santas Ceias, que sempre acontece no primeiro domingo de cada mês. O texto que eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente possa abrir é no livro de Lucas, no capítulo de número 4, dos versos de 1 a 12. Você pode abrir a sua Bíblia, ou você também pode nos acompanhar na leitura, que está um pouco pequena aqui na frente. Então na sua Bíblia você também pode acompanhar, mas se você quiser ler, aqui nós vamos ler juntos nessa versão. Palavra de Deus em Lucas, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo até o 12, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhes disse: se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Próximo. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, ou na sua versão no pináculo, e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para lhes guardarem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Bem, essa é uma passagem na palavra de Deus muito conhecida de nós, não é verdade? Você já tinha lido em algum outro momento, já tinha ouvido? Sim? Amém. Realmente ela é uma passagem conhecida, ela marca o início do ministério de Jesus, o início em que Jesus começa a se preparar, onde ele aparece e se prepara para que ele possa exercer o seu ministério. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre aquilo que nós vamos entender e juntos aqui, ouvir um pouco dessas lições da tentação que Jesus passou, eu queria mostrar um vídeo que mostra um pouco isso, como foi esse episódio, para que a gente possa gravar e para que possa marcar ainda mais na nossa mente e no nosso coração esse momento. Amavam e as seguíamos. Agora, pode apagar mais as luzes. Meu Pai que está no céu, e eu devo seguir. Você é o meu amado filho. Me regozijo em ti, meu amado filho. Este é meu filho amado. Aonde ele vai? Há batalhas que devemos lutar sozinhos. Vamos.
esta pedra se converta num grande pão para saciar tua fome. Se é o Filho de Deus. Está escrito: nem só de pão o homem viverá. Te darei todo esse poder, autoridade e glória. Inclina-te ante mim, e tudo será teu. Não. Está escrito nas Escrituras: adorarás somente ao Senhor seu Deus, e a ninguém mais servirás. Ninguém! Se tu és o Filho de Deus, por que não te jogas no vazio? Porque as Escrituras dizem que ele ordenou aos seus anjos que o protegessem. Eles o apanharão em seus braços antes mesmo que teus pés cheguem ao chão. É o Messias, o Salvador de Israel! Não deves colocar teu Deus à prova! Não deves colocar teu Deus à prova! Esta é a mensagem, este é o texto bíblico que nós acabamos de ler, mostrado em imagens. Inclusive eu queria reforçar para que vocês possam estar, se for possível, adquirindo esse filme que mostra a vida de Jesus, os milagres de Jesus, que é muito bom para a evangelização de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e até adultos. Eu morei num navio, num trabalho missionário, e a gente usava esse filme como base para a evangelização. Muitas pessoas assistiram e se quebrantavam. Chama-se O Senhor dos Milagres. Você pode procurar na internet e comprar esse DVD, esse vídeo para você também ter na sua casa. Mas eu estava falando, esse texto, essa passagem bíblica, ela fala sobre as tentações que Jesus sofreu. Aquele momento em que Jesus começava o seu ministério, em que ele foi batizado e ali ele passou por algumas tentações. E eu quero fazer essa breve reflexão. Hoje nós estamos aqui com a ceia, até para nos prepararmos, para que a gente possa compartilhar do pão e do vinho, refletindo sobre qual é a mensagem que Deus tem para nós nesse final de semana, nessa santa convocação para a nossa igreja nesse domingo. E aqui ele fala sobre 3 tentações que nós conhecemos, que nós vimos. Qual foi a primeira tentação que Jesus passou no deserto? Oi? Transformar as pedras em pães. O que significa isso? Qual foi a tentação que Jesus teve ali? Talvez a gente lê, relê, olha, assiste, vê, mas não tem um entendimento, talvez uma concepção do que significa essas tentações que Jesus passou e que nós também passamos. E que nós muitas vezes no nosso dia a dia estamos vivendo. Ali Jesus tinha um propósito. Jesus estava separado naquele deserto para gastar tempo com seu Pai. Deus o levou para aquele deserto para que ele pudesse se dedicar em oração com o Pai. Ali o tempo exclusivo que Jesus tinha decidido ficar era para ele ter comunhão com o Pai e se abster de todas as coisas. Mas o diabo chegou em um certo momento e começou a oferecer alguma coisa que o desviasse a atenção, que o tirasse daquele propósito. Então o diabo vem e desafia Jesus a ser um pouco mais independente daquilo que estava proposto e fazer do seu jeito. Não, por que você vai continuar aqui fazendo isso? Transforma morrendo de fome, porque o texto diz que ele tinha fome, transforma essas pedras em pães e come. Resolve o problema. Faz o que você tem para resolver, faz o que você tem para fazer, resolve. E quantas vezes nós não somos tentados a isso?
Essa foi a primeira tentação que Jesus passou. Em primeiro lugar, suprir as suas necessidades imediatas e básicas. Quando nós queremos fazer isso em primeiro lugar, nós declaramos uma independência do poder de Deus, uma independência da comunhão com o Pai, porque nós queremos resolver rápido, do nosso jeito. E será que nós também não temos sido tentados assim? Será que essa não é uma das maiores tentações? Falar a palavra esperar. O que significa isso hoje para essa geração? Esperar no Senhor, o que significa isso para a gente? A gente não suporta mais esperar para nada. A vida é aqui e é agora, nós queremos resolver tudo já. Então é isso que o diabo propôs para Jesus. Resolve logo do seu jeito. Faça assim e pronto. Você já é poderoso, você vai fazer isso e está resolvido. Prover a sua necessidade básica. Você está com fome? Come. E quando eu estava pensando sobre necessidade básica, eu fiquei pensando, mas Deus, todos nós temos que lutar, trabalhar, correr atrás das nossas necessidades básicas. Mas a pergunta que eu comecei a fazer e Deus trouxe ao meu coração, o que é básico hoje? O que é básico para mim? O que é básico para você? Será que alguém aqui faz falta, sente falta do básico? Será que tem alguém aqui que chegou nesse culto à noite e está passando fome? Fome porque não tem comida na sua casa? E às vezes eu ouço pessoas, a gente caminha com algumas pessoas que têm muita condição, tem muito dinheiro, e aí a gente pergunta para ela, mas você não tem tempo para nada, você continua trabalhando um monte, você ainda está correndo atrás, você está fazendo uma fortuna. Ele falou assim, não, nós temos que trabalhar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã, quem sabe até minha família pode passar fome. E a pessoa tem uma fortuna guardada no banco, em propriedades, tem muito dinheiro, tem muitas condições, e ainda acha que está fazendo para o básico. Nós temos sofrido esse tipo de tentação, irmãos e irmãs, como Jesus passou. E no final eu quero trazer algumas lições que a gente pode aprender de como vencer as tentações. Mas esse foi a primeira tentação que Jesus passou, de suprimento das suas necessidades básicas e também das necessidades imediatas, o hoje, o agora. Eu quero ser feliz, então eu vou largar da minha esposa. Eu quero ser feliz, então eu vou sair de casa, o jovem, o adolescente. Eu quero ser feliz agora, eu quero resolver tudo. Por isso eu tomo as decisões, sem consultar a Deus, sem buscar a Deus, sem entender em Deus, sem meditar na sua palavra, sem quem sabe passar pelo deserto que Deus tem separado para você vencer. A segunda tentação, o segundo momento que Jesus passou ali, foi quando o diabo chegou para Jesus e disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. O que significa essa tentação para Jesus? O que o diabo estava oferecendo para Jesus? Poder. E falar em poder na nossa geração hoje, falar em poder para mim, falar em poder para você é algo muito perigoso. O diabo está ao redor das nossas casas, das nossas famílias, do nosso trabalho. Ali, eu posso te dar isso, eu posso te dar aquilo. É só você se prostrar. Você está lá no trabalho, as contas estão difíceis, chegou o dia de pagar os impostos. Puxa vida, agora só dá uma sonegadinha e está tudo resolvido. Não é? Estou precisando desse dinheiro. Mês que vem eu acerto as contas. Talvez em muitas coisas da nossa vida, o poder tem tomado conta. E essa tentação do poder tem alcançado os nossos corações e as nossas vidas. O ser humano gosta de poder. O ser humano, na sua história, caiu no poder. Adão e Eva, o que aconteceu? Eles quiseram conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles quiseram ter poder, eles quiseram ser maior do que Deus, conhecer mais ou igual a Deus. O próprio diabo caiu dos céus por quê?
porque ele quis ser maior do que Deus, ele quis ter poder. E quantas histórias nós vemos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, sobre poder. Como eu e você temos sido atacados e tentados nessa área. Porque essas tentações são as que nós estamos sofrendo hoje. Como nós temos passado por isso? Qual tem sido a tua atitude? Qual tem sido a direção que você tem buscado em Deus, diante de tanta oportunidade, do poder que está diante de você, do poder de tantas coisas que você tem e é capaz? Provérbios diz que a soberba precede a ruína, precede a queda. Esse poder, quando nós usamos fora da vontade de Deus, é o poder que nos derruba, é o poder que nos deixa no chão, que nos humilha, porque aí vem a soberba, e a palavra de Deus já disse que o próximo passo é a ruína. A terceira tentação que Jesus passou, que nós vimos aqui, o terceiro momento em que o diabo chega para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo. E muito interessante é que nessa passagem nós lemos, nós vemos e nós entendemos que é se jogar ali, cair, e de repente ele vai chegar lá embaixo e não vai morrer, e todo mundo vai falar: nossa, é um milagre. E interessante é que na história judaica, isso era o que eles falavam. Isso era como se todas as crianças, quando nascessem, quando virassem adolescentes, era um conto que acontecia nas suas escolas. Era uma história que se contava no mundo judaico, de que se algum dia alguém ficasse lá no alto do pináculo, no alto do templo, que era de aproximadamente 130 metros, o equivalente a um prédio de 43 andares, e saltasse de lá, e quando chegasse lá embaixo, ele não morresse, então o povo de Israel tinha certeza que aquele era o Messias. Gente do céu, eu fiquei pensando, que oportunidade. Por que Jesus ia precisar ficar 3 anos caminhando, pregando o evangelho, curando, salvando, para tão poucos, então tantos lugares diferentes, que se ele fizesse aquilo, todo mundo ia ficar sabendo, porque ia se cumprir uma história, uma fábula, algo que todo mundo sabia que se acontecesse estava resolvido. Olha que sutileza do diabo. Não era só o milagre dele ficar vivo, mas era uma história que todo mundo sabia. Então era muito simples, ele chegar ali e falar: sabe de uma coisa, é isso mesmo, é isso que eu vou fazer. Eu vou saltar, e aí Deus vai me ajudar, os anjos vão cuidar de mim, porque o próprio diabo disse, está escrito que os anjos vão te amparar. E aí a hora que eu chegar ali, já está tudo resolvido e consumado. Todo mundo já sabe que eu sou o Messias, vão me adorar. Mas o que Jesus fez? O que Jesus fez? Não vou fazer isso. Não coloque o teu Deus à prova. Não é esse o propósito que Deus tem para mim. E aqui, quando o diabo tentou Jesus, ele estava tentando por uma coisa, irmãos, que eu e você sofremos muito, desde a nossa infância. E poucos de nós têm conseguido vencer e viver numa dimensão diferente, que é uma busca de reconhecimento. Uma vez conversando com um psicólogo, ele disse para mim que de todas as causas que ele atende, não que seja a causa principal, mas em todas elas existe uma coisa em comum, é que as pessoas estão em busca de reconhecimento. As pessoas estão procurando ser aceitas. As pessoas estão procurando com que os outros ao seu redor o aceitem como ela é. E essa é uma realidade. Nós temos visto, por exemplo, na vida dos nossos filhos, pais e mães, eu quero que vocês estejam prestando atenção nisso. Se não dermos amor e plena aceitação por quem nosso filho é, a mente do nosso filho vai ficar desprotegida, vai ficar vulnerável aos ataques do inimigo que vamos tendo em nossa vida. Quantas vezes nós não estamos buscando reconhecimento nas pessoas ao nosso redor? Quando a gente vê um jovem saindo com outros jovens, indo para a balada e enche a cara, mas ele às vezes não queria isso. A gente percebe que ele fez isso por quê?
porque se ele não fizesse isso, os outros não iam aceitar no seu grupo. Mas e nós, adultos talvez, casais, famílias, como nós temos sido tentados e como nós temos reagido a essa necessidade nossa como ser humano de buscar reconhecimento? Através dessa busca de reconhecimento, através dessa tentação, nós temos que olhar algo que aconteceu nessa história, dessas tentações de Jesus. Quando Jesus foi tentado por tudo isso, ele foi tentado em três áreas, em três momentos, Jesus passou por essas situações. Fala sobre a independência e o imediatismo, fala sobre o poder e fala sobre a questão do reconhecimento. Nessas três áreas Jesus foi tentado, e nós temos sido tentados também nessas três áreas. E eu queria já partir para a conclusão dessa palavra, para que a gente possa guardar duas lições, duas armas, duas coisas poderosas que nós podemos, diante dessas tentações e do que Jesus passou, refletir e também lutar e também alcançar a vitória em nome de Jesus. A primeira coisa, a primeira arma, o primeiro desafio que Jesus teve diante desse propósito, foi que Jesus, quando ele falava com o diabo, qual era a primeira palavra que ele dizia? As duas primeiras palavras. O que eles diziam? O que ele dizia? Está escrito. O que significa isso, irmãos? Jesus conhecia a palavra. Jesus era a palavra. Ele tinha conhecimento do que estava escrito. E aí eu fiquei perguntando, meu Deus, será que quando nós somos tentados nessas áreas, nós dizemos para o diabo, dizemos para as pessoas que nos afrontam, está escrito? Será que nós temos buscado na palavra de Deus aquilo que nós devemos responder para essa sociedade? Será que nós temos dado esse valor para a palavra de Deus? Será que nós temos buscado a Deus tão intensamente, no qual a gente pode dizer com a nossa palavra, com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso coração, está escrito, e aí dizer o que está escrito? Durante essa semana a gente falou um pouco sobre o que Deus tem feito. Domingo passado nós tivemos um desafio, homens de coragem. Durante a terça-feira nós tivemos aqui um quebrantamento de Deus, mulheres orando, chorando, mulheres testemunhando da conversão de filhos que estavam afastados de Deus. E aí eu estava orando e falando, Deus, o Senhor está trazendo um avivamento para essa igreja, glória a Deus por isso, amém? Mas quando eu estava orando sobre isso e pensando, Deus, o que é esse avivamento, o que é esse mover? E ele falou, e eu estava ouvindo a Deus e sentia a presença de Deus, e ele disse, filho meu, o meu povo vai ter um avivamento quando ele se voltar para a sua palavra. A palavra que eu quero que você dê para eles é que eles entendam que ele precisa buscar na palavra, que você precisa ir para a palavra, você precisa me buscar cada vez mais, e é só através da palavra e da minha presença que esse avivamento vai acontecer. E pode acontecer no nosso meio, irmão, se nós nos prostrarmos diante de Deus e buscar na sua palavra, meditar na sua palavra, dia e noite, não tem tempo, não tem hora. E eu talvez queria ficar pensando agora e tentar descobrir o que você está pensando. De quando será que foi a última vez que você gastou meia hora na presença de Deus lendo a Bíblia? Qual será a última vez que você teve uma semana que você gastou 15 minutos por dia lendo a palavra de Deus, fazendo um devocional? Eu não sei, talvez tenha muitas pessoas aqui fazendo isso. E glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas a gente tem caminhado com muita gente, nós temos visto que quando sobra tempo, a última coisa que as pessoas podem fazer e querem fazer com prazer e alegria é gastar tempo na presença de Deus. Já não faz mais parte da rotina, faz parte só de alguns momentos, mas muitas vezes nós não gastamos tempo com a palavra. E o nosso desafio e a lição de Deus, a lição que nós podemos tirar aqui de Jesus, que na tentação, ele disse, está escrito.
E que nós devemos, quando passarmos por tentação, passarmos por dificuldade, é dizer: está escrito. E ter essa palavra no teu coração, encontrar conforto em Deus. É buscar no Senhor, porque Ele é quem vai cuidar da sua vida. A palavra é a lâmpada e a luz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra para o teu caminho. Ele é leite, pão, alimento sólido, é mel. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. É ouro depurado. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor de favos. É fogo, é martelo, é espada. A minha mensagem é como fogo, em Jeremias 23, é como marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Salmo 199, 160. Salmo 199. Essa é boa, hein, gente? Ninguém percebeu, falou nada antes. Tá vendo? Tem que ler, pastor, tem que saber onde está. Salmo 119, 160. Diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Para que nós possamos vencer as tentações, nós precisamos ter uma vida de meditação, uma vida na palavra de Deus. E segunda e última lição que eu queria compartilhar com os irmãos, é sobre essa lição que Deus também tem falado aos nossos corações. Como que Satanás começa as perguntas que ele fazia para Jesus, você lembra aí? Qual que era também as primeiras palavras que ele fazia para Jesus? Se és filho, se tu és filho de Deus. Você já parou para pensar por que o diabo fazia isso? Por que o diabo perguntava se és filho? Um pouquinho antes, voltando nessa história toda da tentação, nós mostramos ali, antes talvez dele chegar para ir para o deserto, já num rio ali perto, com João Batista, Jesus foi batizado, não foi? E quando ele foi batizado, veio uma voz do céu e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, em quem me comprazo. O próprio Deus abriu os céus e disse para ele: esse é meu filho amado. Ele saiu dali, logo depois foi para o deserto. O diabo perguntava para ele toda vez na hora de tentá-lo e de desafiá-lo: se és filho. Meu irmão, minha irmã, o diabo está querendo roubar de mim e de você a certeza e a convicção de que nós somos filhos de Deus em nome de Jesus. Ele quer desviar a tua mente, desviar a minha mente, dizer que talvez você não seja filho. Você talvez não tenha percebido isso até agora, mas muitas vezes isso pode estar passando pela sua cabeça, e talvez você erra, você cai em tentação, você peca porque você ainda tem um pouco de dúvida, você não tem uma convicção plena disso, você não tem uma certeza de que se você realmente é filho. Mas Deus disse isso para mim e para você: você é meu filho amado. Talvez, eu tenho quase certeza, eu acho que eu tenho certeza, não quer dizer que eu sou um filho que ele tem todo prazer. Isso eu não sou. Talvez você e eu, nós não somos aquele filho ainda que Deus tem todo prazer, que ele se compraz, mas ele nos ama. Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Ele ama porque ele entregou o seu filho na cruz pela sua vida. Ele te ama porque ele pagou um alto preço. Ele enviou o seu próprio filho para morrer naquela cruz. E naquela cruz que ele foi pregado, no seu lugar, no meu lugar, ele deu a vida por nós. E essa é a alegria, e esse é o prazer, e essa é a satisfação, e é as boas novas que nós temos hoje. Que ele nos ama, que ele te ama. Talvez você passe por momentos de depressão, de dificuldades de entender o amor de Deus, mas não perca a esperança, porque ele te ama. Talvez você não vê mais esperança no teu casamento e quer simplesmente acabar com tudo, porque não tem mais esperança, não tem mais lugar para onde ir, mas Jesus te ama e ele quer ver a sua vida restaurada.
O diabo que está dizendo para você, se és filho, mas Deus diz, você é meu filho, e eu paguei um alto preço por você, um preço de sangue derramado naquela cruz. Então, jovem, adolescente, você adulto, não deixe que o diabo fale isso para você. Nós acabamos de passar por um congresso com 1.500 adolescentes, e os líderes que caminhavam com eles vinham até nós para pedir oração e testemunhar, e a maior dificuldade que todos eles estavam dizendo é que esses jovens e esses adolescentes, eles não estão mais conseguindo entender o que é o amor de Deus. Eles não conseguem mais aceitar o amor de Deus, porque eles não conseguem ver esse amor de Deus nessa sociedade, não conseguem ver esse amor de Deus nas suas casas, não conseguem ver esse amor de Deus na igreja. Mas Deus ama, Deus te ama, Jesus te ama, e pagou um alto preço pela sua vida. Não deixe, irmãos, que essa certeza, que essa convicção, que essa palavra de Deus, de que você é filho, e filho amado por Deus, saia da sua cabeça. Em Hebreus, no capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus fala sobre a couraça da justiça, fala sobre calçar os evangelhos com a paz, fala sobre o escudo, fala sobre a espada e também fala sobre o capacete. Efésios 6, desculpa. Hebreus, né? Tá bom, vamos lá de novo, né? Temos que memorizar e dizer, está escrito com certeza. Efésios 6 diz assim: e esse capacete, quando Jesus fala da armadura de Deus, quando é falado sobre a armadura de Deus, esse capacete é para proteger a nossa mente, porque chama-se o capacete da salvação. Porque quando o inimigo te tentar, você tiver essa convicção de que você é salvo, de que você é filho de Deus, ele não vai mais penetrar na sua mente, ele não vai mais entrar. E o seu capacete da salvação, de que você é filho, esse capacete vai te proteger, porque você tem essa paz, você tem essa tranquilidade, e você sabe que Deus te ama. Irmãos, que a nossa identidade, como estava a identidade de Jesus, esteja em Deus. Esse preço foi pago por mim, e foi incluído naquela obra na cruz. Justificação significa aceito. Quem se sente aceito, justificado, não vive mais em rebeldia, não vive mais em disputa, não fica procurando motivos por sua carência, não fica procurando por um pai, não fica se importando e buscando atenção, a necessidade de ter as pessoas bajulando, mas sim crê e encontra descanso, certeza e alegria no coração e nos braços do Pai, porque nós somos filhos de Deus. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de passar algumas mensagens que testificam isso. Romanos 8, de 15 a 17, resumindo, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 João 5, de 18 a 20, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, e isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Salmo 23, 6, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. E que esse amor que Deus está trazendo para nós, essa convicção de que eu e você somos filhos de Deus, possa ser uma realidade na minha e na sua vida. E que nós possamos, a partir de hoje, quem sabe agora, ter uma alegria diferente de Deus. Quando nós vamos compartilhar o pão, quando nós vamos tomar do vinho, quando nós vamos ter a comunhão do Senhor, lembrando daquele tempo, daquela época, lembrando da morte de Jesus, lembrando da sua ressurreição, lembrando desse tempo em que nós vamos agora viver aqui em memória disso, junto com a nossa família, que a gente possa ter essa alegria, esse prazer de saber que é esse Deus que me ama,
É nesse Deus que eu tenho esperança. É nesse Deus que eu lembro dele com o preço que ele pagou para mim. Que o preço que ele se entregou na cruz, que nós compartimos aqui agora, do vinho, do pão, do seu corpo, do sangue, seja algo transformador na sua vida. E se você, meu irmão e minha irmã, ainda não tem essa certeza, se talvez você ainda duvide disso, se talvez isso ainda passe pela sua cabeça, eu queria te desafiar a gastar um tempo na palavra de Deus. Gostaria de desafiá-lo para que você possa buscar isso em Deus. E se ainda Deus estiver te incomodando, se você ainda estiver em dúvida, nos procure, que a gente quer ajudar você no caminho, no trilho da salvação, passar para você instruções das convicções que Deus tem para a sua vida como filho de Deus, salvo, restaurado, renovado para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de fazer uma oração, pedir para os irmãos baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo desafio que o Senhor traz ao nosso coração, de vivermos uma vida, Senhor, na tua presença. Pai, nos ajude a entender a importância da tua palavra, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a viver em comunhão com o Senhor, na busca, Senhor, da tua palavra, da palavra de Deus, para que a gente possa vencer as tentações, para que a gente possa ter comunhão contigo, viver um compromisso verdadeiro contigo. E Pai, nos ajude, Senhor, a crer e a ter a convicção e a certeza de que somos filhos amados do Senhor, e que o Senhor tem um propósito maravilhoso, Senhor, para cada um de nós, no seu reino. É isso que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.